Fala, povo de Deus, 11º dia da nossa série. Deus não desiste de você, Oséias capítulo 11. E hoje nós vamos ver sobre o amor de Deus pelo seu povo escolhido. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Deus está falando sobre a libertação que operou e o porquê operou quando o povo estava sendo escravizado no Egito. Deus libertou o seu povo do Egito, simplesmente porque o ama. Aqui também faz uma referência do Egito o chamei, sobre Jesus, que quando era menino, olha como a Bíblia é muito louca. Oséias 11, 1. Quando Israel era menino, o amei, e do Egito chamei meu filho. E quando Jesus era menino, Deus o chamou do Egito. Por quê? Porque a família de Jesus havia fugido para o Egito, com medo do rei Herodes. E quando soube que o rei Herodes já havia morrido, eles voltaram do Egito. Tem até um salmo que diz, do Egito chamei meu filho, se referindo a Jesus. Aqui está falando do povo de Israel, mas está se referindo a Jesus. A Bíblia toda aponta para Cristo, tá? Mas o ponto é, por que Deus libertou o seu povo do Egito? Porque Deus o ama. Não é porque Deus quer algo em troca. Não é porque Deus quer ser adorado. Gente, por que Deus pede adoração? Por que Deus pede obediência? Por quê? Ele precisa disso? É claro que não. Eu e você sem Deus não somos nada. Sabe o que Deus é sem eu e você? É Deus. Para ele não muda nada. Quem ele é, o que ele pode, o destino dele. Não muda nada. Não muda nada. Então por que Deus nos exige adoração? Por que Deus nos exige obediência? Por que Deus nos exige santificação, nos afastarmos do pecado? Por quê? Porque Ele nos ama e porque Ele quer o nosso bem. Só que o bem não vai vir até nós se nós vivermos do pecado, se nós não adorarmos, se nós não amarmos, se nós não obedecermos, se nós não nos entregarmos a Ele, o bem não virá até nós. Então, porque Deus nos ama e está falando, viva de tal forma. Você que tem filho, você que tem filha, você que tem alguém que você ama, por que você dá conselhos para essa pessoa? Por que você aponta o caminho para essa pessoa? Por que muitas vezes você até castiga o seu filho? Porque ele desobedeceu e porque você quer o bem dele, você ama, então você quer que ele cresça sabendo o que é certo e errado, você quer que ele cresça e se torne um homem de Deus, uma mulher de Deus, você quer que ele viva o melhor aqui nessa terra, então você o ensina. Por quê? Porque você o ama. Não é porque você quer ficar ouvindo, ai mamãe eu te amo, papai eu te amo, ainda que isso seja muito bom. A essência do você ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar é porque você o ama. Não é porque você espera receber algo em troca do seu filho. Não é porque você quer que o seu filho cresça, se torne um médico e pague as suas contas. Não é, porque você o ama. Essa é a essência de Deus. Deus te libertou do reino das trevas porque Ele te ama. Deus salvou a tua vida naquele acidente porque Ele te ama. Deus restaurou a tua família porque Ele te ama. Deus te chama para ir à igreja porque Ele te ama. Deus te chama para se arrepender porque Ele te ama. Deus te chama mesmo em meio ao lamaçal de porcos, filho pródigo, porque Ele te ama. A pergunta é, nós amamos a Deus? Eu já fiz essa pergunta aqui, mas a sério, Deus não desiste de você, mas será que nós não temos desistido de Deus? Olha o versículo 2, mas quanto mais eu chamava o meu povo, mais ele se afastava de mim. Versículo 3, fui eu quem ensinou Efraim a andar. Deus ensinou o seu povo até andar. Deus ensinou o seu povo do básico até o mais elevado nível de ensino, tomando-os nos braços. Deus tomou o seu povo no seu braço poderoso, ensinou a andar. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou, tirou do Egito, curou, ensinou a andar, ensinou o caminho, prosperou, fez crescer e o povo não percebeu que era a mão de Deus. Até quando nós vamos demorar para perceber o que Deus está fazendo na nossa vida? Até quando não vamos conseguir ser grato por tudo que o Senhor fez? Até quando você vai achar que foi a sua inteligência, que foi o seu dinheiro, que foi o seu QI, que foi você que fez, que faz, que acontece? Não é você, não é a sua inteligência, não é o seu estudo, não é o que você pode, é a mão de Deus.
É a mão de Deus. Versículo 4. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los pelo amor de Deus. Deus está falando, eu os conduzi, foi com bondade e amor. Não é com vara, não é com ira. Tem gente que serve a Deus imaginando um Deus, um Senhor sentado assim, ó, todo carrancudo, rancinza, bravo, dando chicotada no seu povo, faz isso, não vai pro inferno, faz isso, senão vai pro inferno. E não, Deus está falando, eu conduzo o meu povo é com bondade, eu conduzo o meu povo é com amor. Se você não prova da bondade do amor de Deus, é porque você ainda não o conheceu verdadeiramente. E Deus está falando, o que eu tenho para você é bondade, o que eu tenho para você é amor, o que eu tenho para você é um tempo novo, o que eu quero é tirar do seu pescoço o jugo da escravidão, o jugo que te prende. Eu quero tirar aquilo que te sufoca, aquilo que te impede de avançar, aquilo que te impede de ser livre. Só que aí a última frase, ela mexe comigo. Eu me inclinei para alimentá-los. Meu Deus do céu. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o divino, o eterno. Nós estamos falando do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o grandioso, poderoso, inconfundível, imutável, invencível. Ele é o Senhor de toda a glória. Meu Deus do céu, você está entendendo? Imagina a glória de Deus, a luz que emana de Deus, o poder de Deus, a essência de Deus. Ele é o santo, ele é o imaculado, ele é o perfeito. Ele é aquele que era, que é, que há de vir. Ele mede o universo a palmos, ele é o Deus vivo. Ele ressuscita os mortos. Ele, meu Deus do céu, ele é Deus. E ele está falando, eu me inclino para alimentar o meu povo. Você está entendendo isso? Deus se inclina. Você está entendendo o que Jesus fez por nós? Ele se humilhou. Ele se humilhou por nós. O Deus que deve ser exaltado a cada segundo da nossa vida se humilhou. Filipenses 2, e tenho em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou a si mesmo, tomando a forma de homem, sendo reconhecido em figura humana, servindo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Está entendendo que quem deveria ser exaltado se humilhou, se inclinou. Nós devemos nos inclinar diante dele e falar, sem ti eu não posso nada, sem ti eu não sou nada. Tu és o meu Deus, tu és o meu rei, meu Senhor, meu Salvador, tu és o meu tudo. Nós precisamos nos inclinar diante dele e ele está falando, eu me inclino para alimentar o meu povo. Deus está falando, eu amo tanto o meu povo. Eu amo tanto o meu povo que eu devo ser exaltado, mas por ele, por você, eu me humilho, eu me entrego na cruz do Calvário, eu desço na terra, eu me entrego, eu me rendo, eu me lanço à morte, eu sou puro e santo, mas tomo os seus pecados sobre mim, para que um dia você possa ser completamente lavado pelo meu sangue e viver eternamente comigo. O amor de Deus é tão poderoso que ele faz, meu irmão, até aquilo que ele não precisava fazer. Até aquilo que ele não precisava fazer. Porque o amor de Deus é tremendo. Pelo amor de Deus. Versículo 7. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. O amor de Deus é grande, mas a nossa desobediência, cara, ela é muito grande também. Ai de nós se não fosse a graça e a misericórdia. Eu acho que nenhum de nós mais estaria aqui. Embora sejam conclamados a servir o Deus Altíssimo, de modo algum o exaltam. Tá vendo? Ele é digno de exaltação, mas o povo não está querendo exaltar a Deus. Mas sabe o que eu acho incrível aqui? Deus está falando, meu povo está decidido a se desviar. E de modo nenhum me exalta. Só que lá no capítulo 1, eu citei que nesse mesmo tempo aqui de Oséias tem outros 4 profetas. 5 com Oséias, que nós conhecemos, né? Famosos que estão na Bíblia. Que é o próprio Oséias, Isaías, Amós, Miqueias e Jonas, né? Se eu não me engano. Ou seja, Deus está falando, o meu povo está decidido a se desviar. Mas ainda assim ele tem 5 profetas trabalhando para ele. O meu povo não me exalta, mas ainda assim tem 5 profetas exaltando o nome do Deus vivo. Entendeu? Talvez você está inserido numa família que está decidida a andar longe do caminho de Deus. Mas mesmo assim você pode ser fiel a ele. Talvez você está inserido num ambiente de trabalho que está todo mundo decidido a fazer algo que é contra a vontade de Deus. Mas ainda assim você pode ser um desses 5 que vai fazer a diferença.
Talvez, Daniel, você está na Babilônia, é o centro do pecado, mas você pode fazer a diferença com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez, José, você está no centro do pecado também, Egito, cercado de falsos deuses, de adoração a ídolos. Mas você pode fazer a diferença e servir ao Deus vivo. Talvez, Pedro, você pode estar em Cesareia de Filipe, um local que simboliza o pecado, mas você pode ter a revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não se trata do ambiente que você está. Se trata de quem você decidiu ser dentro aqui de si, no seu coração. Ser fiel ou não, ser justo ou não, obedecer ou não, temer a Deus ou não, exaltá-lo ou não, se humilhar na presença dele ou não. Oséias está em meio a um povo que decidiu pecar, decidiu fazer a sua vontade, decidiu não obedecer a Deus, mas ele está falando, eu vou ser diferente, eu vou obedecer ao meu Deus. Por isso que todos os profetas foram perseguidos, por isso que Jeremias foi lançado na cisterna, por isso que Isaías foi cortado ao meio, por isso que Pedro foi pendurado de cabeça para baixo, é por isso que os profetas foram perseguidos, por isso que os apóstolos foram perseguidos, por isso que todos que decidiram viver a vontade de Deus foram perseguidos, por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego pararam na fornalha, por isso que Daniel parou na cova dos leões, é por isso que José parou na prisão, porque decidiu ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus traz perseguição, ser fiel a Deus traz dificuldade, ser fiel a Deus gera inimigos ao nosso redor, mas ser fiel a Deus tem a melhor recompensa de todas, que é qual? É o próprio Deus. E se isso não fosse bom, ele ainda te exalta, ele ainda te honra, ele ainda muda a tua vida na terra. Por quê? Porque ele ama o seu povo. O seu povo está pecando. Aí olha o que Deus fala no versículo 8. Mas como eu posso desistir de você, Efraim? Como eu posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Pelo amor de Deus. O povo está pecando. Versículo 7. O povo decidiu se desviar de mim. Versículo 8. Mas como eu posso desistir de você? Deus está falando, você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. Você desistiu da sua família, mas eu não desisti dela. Você desistiu do seu ministério, mas eu não desisti dele. Oh meu Deus, Deus está falando, eu não desisto de quem eu escolhi. O escolhido erra, o escolhido peca, o escolhido pisa na bola, o escolhido muitas vezes se desvia, o escolhido muitas vezes escolhe fazer o que é errado, mas Deus está falando, mas eu não desisto de quem eu escolhi. Aleluia, isso aqui não é para você viver de qualquer jeito, isso aqui não é para você viver de qualquer forma, mas isso aqui é para você entender que Deus não desiste de você. Como eu posso, Deus está falando, desistir de você, desistir da tua casa, desistir da tua família, desistir do teu casamento, desistir da tua saúde, desistir das promessas que eu mesmo te fiz, desistir do ministério que eu designei para ti. Eu não desisti de você. Deus está falando para alguém. Se Deus não desistiu, quem sou eu para desistir? Se Deus não jogou a toalha, quem sou eu para jogar a toalha? Aleluia! Um tempo atrás eu fui no monte orar, chamei uns 3, 4 amigos, quando eu vi tinha mais de 15 pessoas lá. Oramos, cada um no seu canto, e no fim, fomos fazer uma oração conjunta. Gabriel, meu amigo, grande homem de Deus, sempre cito ele aqui, entregou uma palavra para todo mundo que estava ali. E dentro da palavra dele, Deus começou a me usar em revelação para 3 ou 4 pessoas. Foi 1, 2, 3, até que Deus começou a falar com uma mulher. E Deus falou, não desista, não jogue a toalha no seu casamento. Eu vou descer na terra, vou falar com o homem, vou mudar o teu coração do teu marido, mas não desista dele. A mulher caiu no chão chorando. A revelação foi muito maior que isso, tá, gente? Estou resumindo. A mulher caiu no chão chorando. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, eu vim hoje para o monte. Falando, Deus, se tu não falar comigo hoje, eu vou desistir do meu casamento. Ela iria se divorciar. E ela disse a mim depois, eu estava esperando todas as respostas de Deus, menos essa. Algum tempo depois eu encontrei ela e ela veio a mim e disse, Vitor, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque depois daquela palavra o meu marido mudou e o meu casamento é outro. Estamos ainda em processo de transformação, mas a coisa já mudou muito, eu estou todo arrepiado.
Deus falou para ela, não desista, porque eu não desisti. E debaixo dessa unção, desse testemunho, dessa revelação e dessa palavra de Oséias 11, eu estou falando para você, não desista, porque Deus não desistiu. Deus não desistiu, eu estou arrepiado aqui. Não é tempo de jogar a toalha, não é tempo de abandonar o barco, não é tempo de olhar para trás. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aleluia, mulher de Ló, não olha para trás não, porque senão vai virar estátua de sal. Não é tempo de olhar para trás, é tempo de avançar de fé em fé, de glória em glória, porque o final vai ser melhor do que o começo. Não desista, não desista da sua própria vida, não tira a sua própria vida, não faz uma besteira, não toma esse monte de remédio, não se joga na frente desse caminhão, não desista de si mesmo, não desista de servir a Deus, não desista de orar, não desista de ler a Bíblia, não desista de jejuar, não desista de pregar para sua casa, para o seu amigo, para sua família, para o seu marido, para sua esposa. Não desista de abrir o seu próprio negócio que Deus já mandou você fazer. Não desista. Não desista. Porque Deus não desistiu de você. Pelo amor de Deus, vamos encerrar aqui debaixo dessa unção. Não desista. Porque o céu não desistiu. Amém? Aleluia. Guarda essa palavra no seu coração. Eu quero dizer que até o final do ano as coisas vão mudar na sua vida, porque Deus não desistiu de trabalhar por você. Em nome de Jesus.